E aí, tudo bem? Olha só, na nossa análise de hoje, a gente vai explorar um terreno incrivelmente curioso e, confesso, cheio de mistérios. Nós vamos caminhar bem ali, naquela fronteira fininha entre o que a gente considera normal no dia a dia e o completamente inexplicável. É sério, a jornada hoje pelos arquivos do bizarro é daquelas. Vamos desconstruir a vida de uma figura histórica única e entender de perto os eventos totalmente absurdos que ele passou a vida inteira documentando. Certo, vamos mergulhar a fundo nisso. A questão é a seguinte: por que choveriam rãs do céu? É o tipo de pergunta bizarra que faz a gente parar tudo e até dar uma risada, não é mesmo? Afinal, a ciência básica ensina a gente sobre evaporação, chuva e tudo mais. E, bom, até onde a gente sabe, não tem nenhum sapo flutuando por aí nas nuvens. Mas e se os registros históricos disserem que isso realmente aconteceu? Como é que a mente humana lida com o fato que, pela lógica pura e simples, nem deveria existir? É justamente essa quebra total de expectativa que deixa o assunto de hoje tão fascinante. Se são fenômenos insólitos. Para a gente entender o tamanho disso, nós não vamos olhar para lendas ou mitos distantes, tá? Vamos focar em registros históricos documentados com muita seriedade na época. Segundo catalogado por Lewis Powells e Jacques Berger lá no famoso livro O Despertar dos Mágicos, a história esconde alguns marcos no mínimo impressionantes. Imagina só a situação, estar na cidade de Blankenberg, no ano de 1819 e, do nada, presenciar uma chuva de cor vermelha caindo do céu. Surreal, né? Aí a gente avança um pouco no tempo para 1891, em Nashville, e os registros apontam para a queda de flocos de neve gigantescos. E quando digo gigantescos, eram flocos descritos como tendo o tamanho de pratos. Um aninho depois, em 1892, lá em Birmingham, aconteceu aquele evento que a gente comentou agora há pouco, uma verdadeira chuva de rãs caindo em cima das pessoas. E tem mais, viu? Em 1902, na Tasmânia, os moradores relataram, totalmente perplexos, uma chuva de lama. É o seguinte, se a gente pegasse cada um desses eventos isoladamente, seria muito fácil descartar como um erro de quem anotou ou só uma confusão da época. Mas o que acontece quando a quantidade de relatos começa a aumentar de um jeito absurdo? 40 mil, literalmente 40 mil. Essa é a quantidade monumental de anotações sobre todo tipo de chuva estranha e evento bizarro que foi coletada ao longo de uma vida inteira. 40 mil registros de coisas impossíveis que simplesmente caíram na Terra. A gente não está falando de uma historinha de pescador aqui, mas de um arquivo físico real e gigantesco do inexplicável. Pensa bem, só a paciência e a persistência para reunir essa montanha de evidências já é, por si só, um fenômeno extraordinário. Mas afinal, quem é que teria o tempo e a obsessão para catalogar tudo isso? Seção 2. Quem foi Charles Fort? Ele nasceu em Albany, no ano de 1874, e virou o grande protagonista por trás desse arquivo gigantesco. A rotina dele era basicamente buscar nos jornais tudo aquilo que o resto do mundo ignorava. O Charles Roy Fort dedicou décadas a fio procurando falhas, aquelas anomalias que de jeito nenhum se encaixavam nas explicações tradicionais. E o ponto crucial aqui é entender onde ele se insere, que é no realismo fantástico. Esse é um gênero focado em explorar esses fenômenos extraordinários, e o Charles Fort é considerado o grande precursor de tudo isso. Vale lembrar que o nosso foco na análise de hoje não é tentar provar se a chuva de lama caiu mesmo, nem tentar desmentir os jornais da época, certo? O que realmente importa é o trabalho braçal da compilação. Ele basicamente forçou a sociedade a olhar para dados que quase todo mundo queria jogar para debaixo do tapete. Com isso, ele abriu as portas para o realismo fantástico, um campo onde o bizarro ganha um espaço de respeito ao lado da realidade documental. Seção 3. Desafiando a ciência. E aí vem a grande pergunta. Qual era a motivação real dele para fazer um trabalho desse tamanho? A resposta vai totalmente na contramão do que a gente imaginaria. E é exatamente isso que deixa a história tão genial. Qualquer um acharia natural que, com dezenas de milhares de dados nas mãos, o objetivo lógico de um pesquisador seria criar uma nova teoria científica brilhante, ou quem sabe revolucionar a meteorologia. Mas não, a intenção do Fort era bem menos ortodoxa. Ele queria simplesmente embaraçar os cientistas. É mole? O Fort não estava nem um pouco preocupado em dar uma explicação final e bonitinha para os fenômenos. O combustível dele era pura provocação. A grande missão da vida dele parecia ser expor as fraquezas da academia, esfregando na cara do mundo que as chamadas certezas absolutas da ciência deixavam de fora uma margem enorme de acontecimentos para lá de constrangedores do mundo real. Seção 4. A teoria de Fort. Mas olha, mesmo com essa motivação toda focada na provocação, passar a vida imerso no inexplicável acabou forçando o Fort a formular uma hipótese, no mínimo, alucinante.
Afinal de contas, é impossível colecionar 40 mil relatos de coisas caindo do céu sem que o próprio cérebro tente montar esse quebra-cabeça. E a conclusão direta dele foi essa aqui. Proponho que se admita a ideia de que há, para além do nosso mundo, outros continentes dos quais caem objetos. Essa é uma proposição muito forte. O mais fascinante ao ler essa frase é sentir essa tentativa genuína de imaginar que tem algo logo ali, além da nossa realidade visível. Continentes inteiros flutuando invisíveis, de onde sapos, lamas de flocos de neve gigantes simplesmente despencam de uma vez. Independente de quão maluca essa premissa possa soar, ela condensa toda a magia de anos e anos de pesquisa documental. Seção 5. Obras e legado. E o fato é que o Charles Fort deixou uma marca gigante e permanente no mundo através dos seus textos, antes de falecer em Nova York em 1932. Os cadernos impressionantes dele se transformaram em obras longevas que são discutidas até hoje. O histórico de publicações dele em vida começou bem de mansinho, em 1901, e incluiu até uma autobiografia inédita e um romance. Mas o sucesso mesmo, a compilação do bizarro que ganhou o mundo, decolou a partir de 1919 com o famosíssimo The Book of the Damned. Depois disso vieram outros gigantes como Newlands, Law e Wild Talents. E o bacana é que a pesquisa não parou quando ele se foi. Os sucessores mantiveram todo o material vivo, lançando várias coletâneas póstumas, robustas, a partir da década de 40. E para fechar com chave de ouro, esses 5 livros principais continuam disponíveis online hoje em dia. Ou seja, estão na palma da mão para qualquer mente curiosa que queira examinar as pesquisas do inexplicável bem de perto. E para a gente encerrar a análise de hoje, em cima desses arquivos, fica no ar um pensamento bem provocativo. Afinal, quais são os limites da explicação científica? Todo esse trabalho monumental e excêntrico deixado pelo Charles Fort é um lembrete maravilhoso de que o mundo em que a gente vive ainda é incrivelmente complexo. Quer a gente acredite ou não nessa história de continentes invisíveis, o legado dessas 40 mil anotações é um convite para nunca fechar os olhos para o inesperado. É sobre manter a curiosidade acesa, principalmente quando a gente esbarra naqueles dados que seria muito mais fácil e confortável simplesmente ignorar. E com essa reflexão super instigante, nós fechamos o nosso mergulho nas anomalias. Que isso sirva de incentivo para a gente continuar sempre questionando o que nos cerca.